Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maura e bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Hoje eu vim aqui caminhando até Tortuguabei, eu gosto de vir aqui de vez em quando, é uma caminhada muito boa, caminha muito bonito, além da praia, claro, né? E por que eu tô gravando o vídeo aqui? Porque o nosso tema hoje é exatamente sobre Galápagos e a teoria da evolução. O que Darwin tem a ver com as Ilhas Galápagos? O que ele fez quando ele esteve aqui? Será que a teoria da evolução, ele teve a ideia justamente visitando essas ilhas incríveis? Bom, aguarda e confere o vídeo que vem daqui a pouco. Antes, quero dar 2 recados para vocês. O primeiro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Dá joinha no vídeo. O legal de você dar joinha é que o YouTube vê que o vídeo é relevante e ele sugere para mais pessoas. E também outra coisa importante, não só esse vídeo, como os estudos da Escola Sabatina, da lição da Escola Sabatina, e como os outros vídeos e podcasts que serão postados aqui, também estão disponíveis em áudio no Spotify. Então você não tem desculpa, você pode ouvir enquanto estiver lavando a louça, enquanto estiver na academia, enquanto estiver trabalhando. Você pode curtir também o conteúdo do canal no podcast Confissões de Crente, que está disponível no Spotify e no Deezer. Recados dados, podemos ir então para o vídeo. Aproveitem! Nesse vídeo eu queria comentar com vocês um pouco essa história da relação de Galápagos com a teoria da evolução. Por que é tão importante? Por que sempre que as pessoas ouvem falar nas Ilhas Galápagos, imediatamente vem Darwin? É fato que há mais de 150 anos atrás, Darwin passou por aqui quando estava viajando a bordo do Beagle, uma viagem muito interessante que até eu iria também, em que ele deu a volta ao mundo e ele era um naturalista, aficionado pela vida, inclusive um entomologista também. E ele aproveitou para estudar a natureza e para observar os fenômenos. Interessante é que ele não estudou a vida só, mas ele também fez alguns estudos relacionados à geologia, por exemplo. Então, quando ele passou pelo Chile, tinha acabado de acontecer um terremoto muito importante que mudou a geografia do lugar e ele observou todas essas coisas também. Mas a importância de Galápagos para isso é que Galápagos é um lugar diferente dos outros lugares do mundo. Aqui a gente está a mais de 1.000 quilômetros do continente. E por isso a gente tem algumas condições específicas que fazem com que os animais se adaptem de uma forma diferente do que os animais do continente, justamente por causa do isolamento geográfico. E o que o Darwin reparou? O Darwin, ele viu que principalmente as aves das ilhas, elas eram semelhantes às aves do continente, mas ao mesmo tempo elas tinham diferenças significativas em algumas características, como por exemplo o bico dessas aves. E não só as aves em relação ao arquipélago em geral, mas também em relação a qual ilha essa determinada espécie de ave pertencia. Outra coisa que o Darwin relacionou também foi que essas diferenças no bico das aves, e o mais famoso é o tentilhão, né, do Darwin, mas ele estudou também com, por exemplo, o cucuve, que a gente chama aqui, que é uma ave muito legal, que também é conhecido como sinsonte. Ele observou o bico dessas aves também, e ele viu que essa diferença nos bicos estava relacionada com o tipo de alimentação. Então, você tinha bicos maiores, tinham bicos menores, mais pontudinhos. Por quê? Porque os tentilhões, eles podem se alimentar de sementes, podem se alimentar da seiva dos cactos, eles podem se alimentar das flores, então, do néctar das flores, né? Então, o bico, ele está adaptado ao tipo de comida que o animal usa para se alimentar. Então, com base nisso, Darwin, ele fez esse tipo de relacionamento. E aí ele fez uma inferência. O que ele viu? Ele viu o seguinte, ele viu que justamente por ter essa semelhança as aves de Galápagos com as aves do continente, provavelmente as aves de Galápagos eram descendentes das aves do continente. Como as ilhas aqui têm origem vulcânica, né? Provavelmente depois que as ilhas surgiram, os animais começaram a migrar e a colonizar Galápagos. Aves do continente vieram para cá, como a gente percebe, tem ave que vem para cá só para se reproduzir.
gostaram do lugar, se adaptaram e ficaram por aqui. E aí, com o tempo, essas aves foram se diferenciando. Então, ele fez essa primeira observação. Então, as aves de Galápagos são parecidas com as aves do continente. A inferência que ele fez é que, como elas são parecidas, provavelmente elas são aparentadas. Então, as aves de Galápagos são aves descendentes da do continente. Agora, o Darwin, ele fez uma extrapolação. O que é essa extrapolação? Ele fez o seguinte, bom, se no espaço de tempo entre a formação das ilhas, a colonização desses animais aqui em Galápagos e até o momento em que eu cheguei aqui, essas aves desenvolveram essas mudanças, se eu der tempo suficiente, se eu der milhões de anos, isso pode ter acontecido ou isso pode acontecer com todos os animais das ilhas, né? Com todos os animais do mundo inteiro. Então, se eu retroceder no tempo, eu vou chegar em um momento em que toda a vida e todas as formas de vida vieram de um ancestral comum que a gente conhece como o Luca. Agora vem uma pergunta, será que isso é uma prova da evolução? Ou seja, será que o que a gente observa aqui em Galápagos, desses animais apresentarem essas variações justamente para adaptação, e aí entra o conceito de seleção natural, por exemplo, será que isso é uma prova da evolução? Será que isso se aplica a todas as formas de vida? Eu tenho muita dificuldade em abordar o termo prova em ciência, porque, para mim, na ciência não existe prova, tá bom? Existe um conjunto de evidências que é muito bem sedimentada na comunidade científica e que é aceito como provavelmente uma verdade, mas o conhecimento científico é muito dinâmico, então pode ser que daqui a alguns anos um grupo de cientistas estudando um fenômeno novo descubra algum tipo de coisa que vai influenciar naquilo que era tido como muito bem sedimentado. Então, como a ciência tem esse caráter dinâmico, eu tenho muita dificuldade em dizer que algo em ciência está provado. Então, para mim, a evolução não está provada só porque eu vejo em Galápagos os animais apresentando algum tipo de variação por causa da adaptação. Então, por exemplo, eu posso dizer que as espécies variam? Sim, eu posso dizer que as espécies variam. Por quê? Tem sido reportado nesses últimos anos, especialmente aqui em Galápagos, mas em outros lugares do mundo também, que estão surgindo aí variedades de tentilhões, no caso de Galápagos, com relação à forma do bico. Só que essas diferenças são muito pequenas. São diferenças em relação ao tamanho do bico, à forma do bico, à cor das penas do tentilhão, a comportamentos alimentares. Então, eu posso dizer que essas espécies variam? Sim. Agora, afirmar que por causa dessas variações, todas as espécies surgiram há muito tempo atrás, isso se aplica a todo o mundo, isso já é uma extrapolação. O que se faz é pegar as similaridades que existem entre esses organismos, especialmente estudando registro fóssil, e especialmente hoje em dia também através das análises genéticas e moleculares, e considerar essa semelhança como sendo uma evidência de um grau de parentesco, como sendo uma evidência de uma ancestralidade. É com isso, por exemplo, é com esse raciocínio que é feita a construção de cladogramas, né? Que é um tipo de classificação em que você organiza os seres vivos com base nessa semelhança para verificar quem é ancestral de quem. A gente pode fazer esse tipo de extrapolação na ciência, pegar algo que acontece aqui e extrapolar para todas as formas de vida, em todos os períodos, no planeta inteiro? Eu poderia fazer a extrapolação até um momento em que a evidência científica apoia isso. Eu poderia fazer isso. Isso não acontece só em biologia, isso acontece na física, por exemplo, com as leis, né? Então, os físicos, eles estudam as leis hoje aqui no nosso planeta, no sistema solar, e eles aplicam essas leis para corpos que estão distantes. Então, eles fazem uma extrapolação e, como é um raciocínio matemático, uma ciência exata, normalmente, na maioria das vezes,
isso se confirma, mas tem estudos, por exemplo, de cientistas que estão questionando alguns pontos da teoria do Einstein, né? Dos estudos do Einstein. Então, você vê que até uma coisa que é muito bem aceita hoje em dia pode ser questionada e não tem problema. É a forma como a ciência funciona. É para isso que a gente faz ciência, para isso que a gente estuda. A gente estuda para fornecer informação, para confirmar coisas que já foram afirmadas ou para refutá-las. Esse é o caráter da ciência. Agora, o problema da extrapolação é que a gente precisa de uma dose de fé. Eu vou ler para vocês agora uma citação do físico Marcelo Gleiser, em que ele fala justamente sobre a extrapolação. Olha só o que ele diz. Tanto o cientista como o crente acreditam, se bem que a crença de cada um é bem diferente. A do cientista se manifesta de forma clara, faz uma extrapolação de uma teoria ou um modelo além dos seus limites testados. Por exemplo, ao afirmar que a gravidade atua da mesma forma em todo o universo, ou a teoria da evolução por seleção natural se aplica a todas as formas de vida, inclusive as extraterrestres, não sabemos se essas extrapolações são verdadeiras, mas dado o sucesso das teorias em que se baseiam, vale a pena apostar nelas. Testes futuros confirmarão ou não a veracidade da extrapolação. Sem esse tipo de fé no poder da extrapolação, a ciência não avançaria. Então, gente, não sou eu que estou dizendo, é o Marcelo Gleiser. Quando a gente faz extrapolação, a gente acredita que aquela nossa afirmação vai se confirmar futuramente. Mas pode chegar um ponto em que não se confirme mais e a gente precise repensar todas as nossas afirmações, hipóteses e as teorias que foram formuladas. Agora, concluindo, eu posso afirmar que a evolução aqui em Galápagos foi comprovado por causa do que Darwin afirmou? Não, eu não posso afirmar. Eu posso afirmar, sim, que a partir das observações que são feitas aqui, a gente tem o fato de que as espécies variam, sim, e não podemos negar isso. Agora, aplicar isso para um passado em que a gente não pode repetir, que a gente não pode falsear, isso já é uma extrapolação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer muitos desses assuntos aqui para o canal, porque eu, como cristã, como bióloga e como cientista, acredito sim que é possível que fé e ciência andem juntos e não tem treta nenhuma, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.